Bem-vindo ao programa Jesus como seu coach. Hoje nós vamos tratar de mais uma bem-aventurança e hoje nós vamos falar sobre os pacificadores. Hoje, então, eu quero perguntar para você: você é uma pessoa que provoca paz ou você provoca ira? No meio do seu ciclo social, você é conhecido como um pacificador ou alguém que cria contendas? Como é isso para você? Como é isso no seu dia a dia? Você pode pensar sobre isso? Não podemos menosprezar isso. Às vezes nós temos um caráter que não pode ser aquilo que Deus quer de nós, não é mesmo? Nós devemos ter sempre paz. É interessante que para nós sermos pacificadores, como esse texto está falando, né? O texto de Mateus que Jesus fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só. Então, é interessante que para nós sermos pacificadores, nós precisamos ter paz. E para que nós possamos ter paz em nosso coração, é somente através de Jesus que nós podemos ser pacificadores. Um coração dividido é um coração perturbado. Não adianta uma hora ser tudo aquilo que Deus quer e outra ser totalmente o oposto, né? Nós precisamos viver sempre na vontade, no centro da vontade de Deus. E quando o versículo fala que serão chamados filhos de Deus, a tradução, eu fui dar uma olhadinha no literal mesmo da palavra, é filhos de Deus mesmo. Então, quando o artigo, eu encontrei uma definição assim que me chamou bastante atenção, que fala assim que quando o artigo definido é omitido no grego, ele enfatiza o tipo ou o caráter. Então, quando as pessoas promovem a paz, elas são chamadas de filhos de Deus, porque agem como Deus. E olha só, no pensamento oriental, filho de significa ter a natureza de. Olha só que interessante isso. Então, quanto mais pacificador você é, mais seu caráter se parece com Deus. Gostou de saber disso? Eu gostei bastante. Os pacificadores, quem são eles? São aqueles que procuram estabelecer a paz. Mas que paz é esta? Veja, lá em João 14:27, você que está anotando, Jesus fala assim: eu deixo-vos a minha paz vos dou, e eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então não se turbe o seu coração, nem se atemorize. É essa paz. É a paz que essa paz não significa trégua. Não é uma paz exterior, não é uma paz aparente. É uma paz completa. É uma paz que não só acaba com contendas, mas ela reconcilia. É uma paz que destrói totalmente inimizades. Então, para essa paz realmente exista, tem que existir dois pontos. Primeiro, a paz interior e depois a exterior. Lembra que aquilo que está dentro do nosso coração é o que vai sair para fora, é o que nós vamos demonstrar. Então, nós precisamos primeiro ter paz interior. Se nós não temos paz interior, como nós podemos promover a paz exterior? Pense sobre isso. Não podemos primeiro ter paz, uma paz interior, sem haver uma reconciliação com Deus. É que é dessa reconciliação com Deus é que surge um novo ser, que é o Filho de Deus, que é pacificador. Em Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, é essa reconciliação com Deus através de Jesus Cristo que fará com que essa paz venha sobre o meu coração, sobre o seu coração, para que nós possamos ter essa paz interior e também intervir nesse mundo turbulento
e sermos chamados de pacificadores, de sermos chamados filhos de Deus. Que sobre a nossa vida jamais nós vamos conseguir ser pacificadores, realmente pacificadores, se dentro do nosso coração não houver a paz de Deus. Então nós não somos pacificadores para ser filhos de Deus, mas nós somos pacificadores porque somos filhos de Deus. Essa é a grande diferença. Em Efésios 2:10, esse texto de Efésios é escrito assim, ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, para que nós andássemos nela, né? A palavra diz. Então, pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus, receberam a paz de Deus e aspiram viver em paz com todas as pessoas. E esses pacificadores, além deles terem reconciliado-se com Deus, de eles terem a sua paz interior, eles ainda, e tem paz entre os homens, ele ainda promove a paz entre os homens e Deus, e entre eles mesmos. Então, são aqueles que proclamam o evangelho da paz. Então, quando Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, nós temos que também pensar sobre essa palavra, filhos de Deus. Filhos de Deus, há quem pense erroneamente que todo ser humano é filho de Deus, mas isso não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Para ter o estatuto de filhos de Deus, nós temos que receber Jesus Cristo como nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Só assim nós seremos chamados filhos de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra que diz lá em João 1:12, 13, que fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Percebe? Todos aqueles que o receberam, esse o maior, receberam a quem? Receberam a Jesus Cristo, ou seja, aquele que se reconciliou com Deus, que recebeu a paz de Deus, que testificou, que proclama o evangelho da paz. Esse é filho de Deus. Então, qualquer pessoa pode se tornar um agente pacificador, pode se tornar um filho de Deus, apenas reconciliando-se com Deus. Sabe por que nós precisamos dessa paz interior? Porque só é possível dar aquilo que se tem. Então, como é que você vai espalhar a paz se não há paz dentro de você? Então, é fundamental que a pessoa que é um pacificador seja uma pessoa que se esforça, que está sempre reconciliado com Deus. Claro que, infelizmente, é difícil que alguém consiga manter continuamente esse sentimento, mas é o que nós devemos buscar. É isso que nós devemos buscar. Dessa forma, nós começamos o trabalho da pacificação por nós mesmos. Primeiro nós buscamos essa paz, então nós poderemos levar a paz. Então nós temos que trabalhar essa paz dentro de nós, é imprescindível isso, né? Para que a gente possa desenvolver esse espírito conciliador, esse espírito apaziguador. É um processo que se desenvolve a favor de tudo e de todos, né? Sem qualquer julgamento ou diferenciação. Quando você trabalha a pacificação, você desenvolve uma compaixão, uma verdadeira compaixão. E tem em mente que todo ser humano merece alcançar a própria paz. Esse é o objetivo maior. Olha, o pacificador, ele usa de assertividade. Você já ouviu falar essa palavra? Assertividade é uma competência emocional que determina que um indivíduo consegue tomar uma posição clara, ou seja, não fica em cima do muro. Isso é ser assertivo. Então, uma pessoa assertiva afirma o seu eu, a sua autoestima, demonstra segurança, sabe o que quer, qual que é o alvo que ele pretende alcançar.
Então, para ser um pacificador, não quer dizer ser passivo, você entende isso? Não quer dizer não ter opinião, é ser liviana ou incapaz de lutar. Muito pelo contrário, né? Tem um livro chamado Comunicação Não Violenta que fala assim que o autor ele fala assim, se mudarmos a nós mesmos, eu acrescento aqui, isso o autor não diz, mas eu acrescento aqui que é só através de Jesus que nós poderemos mudar o nosso eu interior, mudar o nosso caráter, é só Ele que tem esse poder de mudar e assim mudarmos a nossa linguagem e os nossos métodos de comunicação. E esse agente pacificador, ele tem um espírito de luta, né? Mas ele condiz com aquilo que ele fala, com determinação. Ele é assertivo, é firme nas suas convicções. Porém, tudo isso que ele tem, essas convicções, essas certezas, ele manifesta, mas ele manifesta de forma branda e cheio de bondade. Essa é uma característica do pacificador. O pacificador também, ele faz a prática da empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, para agir como um pacificador, eu tenho que estar com conexão com a outra pessoa. Eu tenho que entender o que a outra sente também. A empatia é um elemento fundamental nesse processo. É ouvir, é considerar o que o outro está dizendo, é se colocar no lugar dessa pessoa, é perceber os seus sentimentos, pelo que ela está passando, pelas dificuldades dela e mesmo assim continuar tendo paz com ela e paz consigo mesmo. Essa prática da empatia, ela é muito usada na mediação de conflitos e nós chamamos de escutativa. É você ouvir, perceber a pessoa, perceber realmente o que ela está sentindo, o que ela está querendo transmitir. Essa é uma prática dos pacificadores. Os pacificadores, eles ouvem muito mais do que falam, né? Ele tem uma fala contida. Um agente pacificador, ele ouve muito mais do que fala. Quando ele e além dele ouvir mais do que fala, ele inspira boas ideias, ele inspira grandes reflexões, novas reflexões. Então, é um processo muito longo, é um exercício. Todos nós podemos exercer esse exercício de pacificador, mas nós precisamos aprender a como ser pacificador. É o ser assertivos mesmo, é praticar a empatia, é ter uma fala contida, é a praticar a escutativa, é ouvir, ouvir, ouvir e falar menos. E quando falar, ser assertivo na sua fala, de uma maneira branda, de uma maneira bondosa. Os pacificadores, eles sempre olham numa situação o lado positivo. Eles sempre veem o lado bom de toda e qualquer situação. E eu não estou falando aqui de positividade. É algo tão natural que o pacificador tem dentro de si que ele é chamado para mediar realmente conflitos, porque ele analisa ambas as partes, ele analisa os prós, ele analisa os contras e ele prefere ficar com o lado positivo da situação. Então são pessoas que, além de inspirar, elas influenciam a paz. Você já ouviu falar sobre alguns pacificadores? Para se tornar um pacificador em meio a um conflito, talvez você esteja perguntando assim: sim, Giovana, mas e agora? Eu estou diante de um conflito, como é que eu, como pacificador, como um filho de Deus, posso agir diante de um conflito, seja ele com você ou com outra pessoa? Então, a primeira coisa é dar o primeiro passo. E o primeiro passo é não esperar que a pessoa vá até você. Você deve tomar a iniciativa. Ganhe a pessoa, né? Quebre o gelo,
convide para um cafezinho, convide para almoçar junto, né? Jesus tomou a iniciativa de mostrar misericórdia para mim, para você, enquanto a gente ainda era pecador, enquanto tanto é que ele morreu por nós, né? Quando ainda nós éramos não reconciliados com Deus. Então Jesus ele não esperou pelas nossas desculpas para nos salvar. Ele não esperou pelo nosso arrependimento para ele fazer algo. Ele nos amou primeiro, né? Foi isso que Jesus falou, ele não ficou esperando, né? Jesus deu o primeiro passo e ele quer que a gente faça a mesma coisa. E nós precisamos pedir sabedoria diante dessas situações de conflito, para saber como nós agimos. Deus, ele está sempre disposto a nos dar sabedoria. A palavra lá em Tiago 5 fala assim: mas se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus e ele vai dar a todos deliberadamente, ele vai liberar sobre você sabedoria. Peça a Deus para ajudar você a decidir o momento certo, o lugar certo para você estar se reconciliando ou você estar agindo sobre esse conflito. Peça para Deus para Ele te dar palavras certas, para dizer a maneira certa nas palavras. A palavra fala assim lá em Provérbios 25:11, ele fala assim: a palavra proferida ao seu tempo é como maçãs de ouro em cestos de prata ou em bandejas de prata. Veja como é importante a sabedoria, é saber falar, é saber a palavra proferida no tempo certo. Os pacificadores, esses que são chamados, serão chamados filhos de Deus, eles têm a palavra certa no momento certo. E é assim como a palavra fala, né? São maçãs de ouro em cestas de prata. Então comece, depois que você fez isso, o terceiro passo seria você começar com a sua própria confissão. Não comece com um monte de acusação. Você é isso, você é aquilo, né? Comece dizendo que você foi ferido. Não comece dizendo isso. Ah, eu fui ferido, você me magoou, você... Não, comece falando que a culpa é sua. O conflito pode ser 99,999% culpa da outra pessoa. Em vez de acusar a outra pessoa, em vez de ficar se desculpando, comece proferindo seus próprios erros. Assuma os seus próprios erros, mesmo que você não tenha dado causa, né, para aquele conflito, para aquela situação, mas assuma a sua parcela, né? Diga, a culpa é minha. Ouça a dor e a perspectiva da outra pessoa. Você sempre vai encontrar um ferido num conflito. Quantas vezes você já ouviu dizer: pessoas feridas machucam pessoas? E como machucam? Em outras palavras, quanto mais eu estou sofrendo, mais eu machuco as pessoas. As pessoas que não estão sofrendo, elas não magoam outras pessoas. Isso é fato. É por isso que pacificadores, eles ouvem a mágoa das pessoas, os sentimentos da pessoa. E lembra que uma das características é ser empático? Então, os pacificadores, eles se colocam no lugar daquela pessoa. Né? A Bíblia, ela fala em Filipenses 2:4-5, que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro, que seja a nossa atitude a mesma de Jesus. Filipenses fala isso, que seja a mesma forma. Então significa que você é mais parecido com Jesus, quando você olha para a dor do outro, para a ferida do outro, ou do que para a sua própria dor. Então você precisa se colocar no lugar do outro. Fale a verdade, mas fale a verdade com muito tato. Ser pacificador não é omitir a verdade, mas é falar a verdade, mas falar com jeitinho, falar com tato. A verdade liberta, mas você tem que dizer ela com amor. Fale a verdade em amor. Efésios 4:15, a parte A do versículo. A verdade não é suficiente. Não é apenas o que você diz, mas é como você diz. Eu vou repetir. Não é o que você diz, mas é como você diz. Se você falar ofensivamente, ela será recebida como uma ofensa. Então, cuide da forma como você fala.
Deus, ele é muito específico sobre os tipos de palavra, né? Ele fala que a palavra branda desvia o furor, né? Palavras doces, né? São palavras, e existem palavras que destroem, né? Estas palavras, em vez de pacificar, diminuir o conflito, existem palavras que levam a um nível totalmente de destruição em relação ao conflito, porque as palavras, elas podem ser irritantes, elas podem ser dolorosas, elas podem ser acusadoras e elas são inúteis. Quando nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e não racionalizamos aquilo que vamos falar, nós passamos por isso. Eu não estou dizendo para você negar o que você está sentindo. Eu estou dizendo para que você, no momento em que for tratar a questão, trate a questão com a razão e não com a emoção. Você pode expressar tudo o que você está sentindo em oração para com Deus, para com o Espírito Santo. Mas no momento de tratar com as pessoas, você precisa usar a razão, você precisa usar a empatia e a assertividade. E não suscitar a ira, não usar palavras torpes, mas usar a brandura, usar a doçura e saber falar. O pacificador, o Filho de Deus, ele age assim. O pacificador, ele corrige o problema, não a culpa. Você precisa aprender a atacar o problema e não a pessoa. O pacificador é assim. O jogo da culpa é pura perca de tempo. Toda vez que você está desapontado, você acaba culpando alguém. Você está desperdiçando energia, você não está resolvendo o problema, você está criando problema. E você deve, como pacificador, se concentrar na reconciliação e não na resolução. Reconciliação significa restabelecer a relação. Significa que você não está guardando qualquer mágoa, você enterrou, que você não enterrou nada dentro do seu coração, mas significa que você resolve cada desacordo, porém com todas as questões que envolvem esses acordos. Somos todos diferentes, né? Nem sempre nós vamos concordar em tudo, mas os pacificadores, eles podem discordar e mesmo assim ser agradável. Você já experimentou fazer isso? Não precisa ser desagradável, você pode discordar e continuar sendo agradável. Olha, eu respeito a sua opinião, mas nesse aspecto, essa é a minha opinião, porque é assim, assim, e você expõe de uma maneira assertiva o que você deseja falar. Isso eu chamo de maturidade. É você expor realmente o que você acha e pensa de uma maneira assertiva, sem magoar a outra pessoa. O mundo está cheio de conflito. Basta a gente ver os noticiários, né? É tantas dissensões, é tanto estresse, é tanto preconceito, racismo, violência, né? Terrorismo. Eu diria que a nossa civilização, ela não é mais civil, né? E como resultado, nós temos muita quebra de relacionamentos. Vidas têm sido destruídas, corações têm sido partidos. Por quê? Porque as pessoas não são pacificadoras. Nós precisamos de mais filhos de Deus nesse mundo, que são realmente pacificadores, que desejam a paz, que levam a paz. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo que Deus anseia, que nós sejamos pacificadores, né? Eu quero deixar nesse programa de uma forma especial algumas perguntas para você pensar. Você acha que a prática da pacificação está em falta? Por que você acha isso? Se sim, por quê? Como o foco na resolução e não na reconciliação causa um problema maior? Quando você vai querer resolver o problema e não reconciliar, você acha que causa um maior? E agora uma pergunta bem pessoal. Há conflitos na sua vida que você está disposto a ser um pacificador? Que passo você pode dar
esta semana para fazer isso uma realidade na sua vida. Depois que você ouviu sobre que os filhos, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, como fica isso para você? Eu peço que o Espírito Santo traga clareza dessa palavra no seu coração e que ele possa te ensinar a ser pacificador e não gerador de conflitos e de contendas. Que você possa ter anotado, que você possa rever talvez esse vídeo, você possa fazer suas considerações enquanto você assiste, você pode compartilhar as suas ideias aí logo abaixo do vídeo. E eu espero realmente que você possa ser chamado filho de Deus e reconhecido como um pacificador, aquele que resolve, que auxilia, que reconcilia em relação a conflitos. Fica aqui o meu pedido ao Espírito Santo que ele traga total clareza a essa palavra no seu coração e que você a partir de hoje comece a praticá-la, né? Que você possa realmente levar para a sua vida diária ser um pacificador, ser chamado filho de Deus, porque essa é a promessa dessa bem-aventurança. Que Deus abençoe você ricamente e que você possa ter aprendido, como eu, muitas coisas com essa palavra e vamos praticá-la. Um forte abraço e até o nosso próximo programa, o último da série de bem-aventuranças. Eu espero você então na próxima segunda-feira para que a gente possa estar conversando um pouco mais sobre a última das bem-aventuranças que Jesus fala. E aí logo depois dessa, vai vir uma nova série que está sendo preparada pelo Espírito Santo. Um beijo grande no coração de vocês e eu espero você no próximo programa. Até! Muito obrigada!